Olá, amigos do Blog Calçadão. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2020, Ricardo. Exatamente. Essa é mais uma análise da semana do blog O Calçadão. Ricardo Gimenez, tudo Olá, bem? amigos. Olá, Paulinho. Hoje é dia de Iemanjá. Ah, é? Dia de Iemanjá. Você curte assim, você entende? Eu gosto desse negócio do sincretismo, né? Que é um sincretismo muito forte, principalmente entre a Igreja Católica e as religiões de matriz africana, né? Então, lá na Bahia, por exemplo, tem um sincretismo muito grande entre Iemanjá, né? E as santas católicas, né? E como que é a comemoração no caso do dia de hoje? Como que é? Quem mora na beira do mar tá jogando flor no mar agora, né? É Então, isso aí. Quem faz uma promessa para Iemanjá tem que descer pra praia. Tinha que estar lá na beira do mar fazendo a promessa lá, colocando um barquinho, uma florzinha. Vamos preparar uma promessa pro ano que vem. Ano que vem a gente fazer uma análise lá da beira do mar. Aí é legal, hein? Muito bem. Ricardo, vamos começar a análise da semana? A análise da semana é uma espécie de editorial do blog Calçadão, né? A gente reúne aquilo que a gente entende como mais importante durante a semana, aquilo que é possível da gente conversar e analisar, para a gente poder apresentar aqui no blog, né? São notícias específicas de Ribeirão Preto, mas nem tem todas, né? Algumas são notícias nacionais, mas que se refletem em Ribeirão, então a gente discute também por uma questão de... Claro. Que tem a ver com o trabalhador ribeirão-pretano, né? Ribeirão, assim, sofre... Quando tá bom o governo federal, melhora a cidade aqui também. Quando tá ruim, piora também, né? Exatamente. O nosso resumo, ele é escrito, então você encontra ele no blog, na nossa página, né? www.ocalcadal.blogspot.com.br, e a gente está fazendo ele gravado agora, né? Em pequenos vídeos, cada assunto, um pequeno vídeo no YouTube. Não se esqueça de inscrever. Já passamos a marca dos 860, estamos na contagem regressiva para os 900, naquele seu desafio que você fez semana passada, no final de fevereiro, comecinho de março, não foi isso? Foi. A gente chegar na marca dos 1000. Então se inscreva aí no canal, não se esqueça de dar o seu clique, que ajuda muito a gente. Legal. Então vamos lá, direto para o primeiro assunto que a gente colocou aqui, é sobre a questão das dívidas do município de Ribeirão Preto. Nós já falamos sobre isso, é uma cidade com uma renda per capita extremamente alta, com aumento cada vez mais, todo ano aumenta legal, e os tributos não tanto, né, Ricardo? Exatamente. Historicamente, Ribeirão Preto é uma cidade rica, ou seja, que as pessoas, principalmente os mais ricos, têm muito dinheiro. Para você ter uma ideia, no ano passado, dados do IBGE, o PIB de Ribeirão Preto cresceu 17%. Mas o município é pobre, por questão orçamentária. Então, o orçamento de Ribeirão Preto nunca fez jus à riqueza da cidade. A cidade sempre foi rica, mas o orçamento sempre foi pobre e nunca deu conta das demandas sociais. E está acontecendo isso hoje. Esse ano, por exemplo, eu falei aqui que o PIB cresceu 17%, o orçamento só cresceu 7%. Então você bate o olho no orçamento, o PIB, por exemplo, está na casa dos 35 bilhões, o PIB. Você bate o olho no orçamento, o orçamento está 3,5 bi. Você fala, nossa, é um orçamento grande. Mas para a cidade de Ribeirão Preto e para as demandas sociais da cidade, é um PIB, é um orçamento insuficiente, é pouco. Então a discussão é assim, como resolver isso, né, Paulinho? Porque uma das marcas da Prefeitura do Nogueira é a dificuldade orçamentária. No ano passado, por exemplo, durante 3 ou 4 vezes o governo ameaçou não pagar salário do servidor, não pagar o aposentado. Acho que por 3 vezes foi salvo pela Câmara, né? O presidente da Câmara devolveu uma parte do orçamento e isso fez com que a cidade pudesse pagar o funcionalismo. Então, como que a gente vai resolver isso? E tem uma coisa, né? O prefeito de Ribeirão Preto, ele já assumiu em débitos, seja dívidas com transferências da União e dos estados, ou empréstimo direto para bancos, cerca de 291 milhões de reais em empréstimo. Como que vai pagar isso? Vai pagar as próximas administrações, os próximos anos, porque isso tudo é parcelado. Tá vendo? Então, por que pegou esse empréstimo? Para tudo, Paulinho. Pegou esse empréstimo para dar a contrapartida de 190 milhões de reais no projeto de mobilidade, que estava parado desde 2013, para fazer asfalto, para consertar a escola, para colocar iluminação pública, para fazer consertos nos córregos que a chuva derruba as paredes do tom, para tudo. Então a prefeitura não tem dinheiro próprio para fazer essas coisas, então ela precisa pegar empréstimo. Ricardo, e a prefeitura poderia fazer isso com o quê? Como que ela poderia arrecadar mais impostos do município? Olha, a questão se a gente está dizendo que o problema de Ribeirão Preto é que é uma cidade rica, portanto a produção econômica, principalmente na área de serviço, vai para onde? Do lado do negócio, vai para onde? Ela existe. Sim. Então existe uma base que poderia ser uma base arrecadatória que respondesse aqui ao orçamento. Se não responde, é porque não tá cobrando tributo de quem deveria cobrar. Ou quem está pagando para outro lugar. Está pagando para outro lugar. Então, por exemplo, tem até teve uma CPI na Câmara de Vereadores
sobre a questão da dívida dos bancos, porque os bancos, ao invés de pagar aqui no município, pagam na sede do banco. Então, parece que essa conta já está na ordem de 5 bilhões de reais. Isso é quase 2 orçamentos da cidade. E aí o banco não paga aqui, quando paga em outro lugar. Paga na sede do banco. Então, essa é uma discussão que foi feita na Câmara de Vereadores, né? Outra coisa, os recursos, o ISS e o IPTU, precisam ser discutidos. Como aumentar a base de arrecadação do ISS? Com desenvolvimento econômico, cobrando de quem pode não estar pagando. Então, isso tem que ser discutido. O IPTU, por exemplo, como que a gente vai fazer para poder fazer o IPTU ser ao mesmo tempo mais justo, porque quem tem menos paga menos e quem tem mais paga mais, mas ao mesmo tempo arrecadar mais para o município. Você falou do IPTU, eu Sim. vou passar para a próxima que tem a ver, Ricardo, com o IPTU. Uhum. A Câmara dos Vereadores aqui de Ribeirão Preto aprovou quase todos os projetos vindos da Prefeitura, menos aquele que trata do imposto que é o IPTU, que é o único imposto que vai para o município exclusivamente. Então, Exato. A Câmara negou esse reajuste ou esse rearranjo do IPTU para o município. Isso foi um levantamento feito pelo jornal Tribuna na semana passada, que levantou que 74% dos projetos do prefeito foram aprovados na Câmara. Então isso mostra para mim, para você, para quem está nos vendo, que a Câmara de Ribeirão Preto é uma Câmara governista. Uma Câmara de situação. Ela aprova tudo. E a Câmara, ela tem que ser, na cidade, pelo menos é o que eu penso, o lugar onde os debates profundos da cidade têm que acontecer. Né? Não é só lá, mas ela tem que ser um promotor do debate, ela tem que fazer o debate. E se esse debate tributário da questão do orçamento, da cidade ser rica e o município ser pobre, é um problema da cidade, isso tem que ser discutido lá dentro. Não é? E a gente vê que quando esse debate vai para lá, ele é rejeitado, tanto pela oposição quanto pela situação. Por quê? Porque as instituições patronais, elas têm feito um trabalho muito competente para poder criminalizar a questão do imposto. Então, há um entendimento no senso comum da população que imposto é crime, que já tem muito imposto no país e que não se pode discutir imposto. Quando, na verdade, é necessário discutir imposto no Brasil, porque a gente sabe que os muito ricos não pagam e o trabalhador é o que paga mais em termos relativos. Então, esse debate tem que ser feito. Quando a questão do IPTU chegou lá, que era a questão da planta genérica de valores, que é a base para fazer o IPTU, isso já foi rejeitado de imediato. E outra coisa, Paulinho, que a gente tem que ver, falando de Câmara de Vereadores, ao longo dos últimos 20 anos, principalmente no projeto neoliberal, desde lá do Collor, do Fernando Henrique para cá, a concentração tributária brasileira, ela tem se dado nas mãos da União, Sim. enfraquecendo estados e municípios, principalmente para garantir o pagamento das dívidas. Porque se você concentra recursos na União, você garante mais que esse dinheiro vai ir para as grandes corporações, para os capitais. Isso enfraquece principalmente o município. Por isso que o município, por exemplo, os repasses federais e os repasses estaduais... Fica na mão da União. Da União. E aí, assim, você não tem posto de saúde, dependendo você não tem escola. do governo que está de plantão lá para poder repassar ou não. Por isso que todos os municípios estão com pires na mão. Isso não é defender o Nogueira. Porque quando as pessoas falam os municípios estão quebrados, é verdade. Às vezes, projetos neoliberais como os do Nogueira pioram ainda mais a situação. Mas é verdade, isso precisa ser discutido. Então, assim, um pacto federativo, então a região tem que ter força, o município tem que ter força para discutir isso. E onde essas coisas têm que passar, Paulo Honório? Na Câmara de Vereadores. Ricardo, só para a gente chegar fechando esse tema aqui, é uma discussão hipócrita da Câmara, né? Porque, por exemplo, no momento em que eles negam um projeto de revisão da planta genérica de valores do IPTU, eles estão dizendo o seguinte: não, a gente não quer que aumente o imposto em Ribeirão Preto. E também não queremos mexer em nada. Só que, por outro lado, ele cria vários problemas na educação, na saúde, na segurança, em vários setores da cidade. Então, aí, essa outra parte fica desassistida. E a população acaba não entendendo isso. O cara, então, que é vereador, mais esperto, ele fala: não, mas eu fui contra o imposto. Exato. Aí falta o médico, falta a educação. Fala: não, eu sou a favor de educação e sou a favor de médico. Exatamente. Então é uma discussão que passa pela Câmara que a gente verifica a hipocrisia desse povo. Desse debate. Que não faz esse debate. Porque esse debate que você está falando aí, enviesado, ele está sendo muito bem feito pelas entidades patronais. Claro. A gente tratou aqui, o ano passado, a questão do tal do impostômetro, que é uma propaganda que se faz pelas entidades patronais. Né? Entidades patronais que ganham rios de dinheiro porque não pagam imposto nesse país, porque ganham só no rentismo, não é? Porque não geram o emprego que tinha que gerar. Por exemplo, a indústria brasileira está acabando. Né? E aí, como é que fica? Não vai pagar imposto? E como é que quando a pessoa chega num posto de saúde, numa escola não tem como colocar asfalto? Aqui em Ribeirão Preto, 45 mil famílias sem ter onde morar.
e não se tem um projeto de moradia, agora na época da chuva, a cidade locomotiva encheu de novo. É verdade. Encheu de novo. Tem vídeos na internet lá com as ruelas lá da cidade locomotiva todos os anos. Quer dizer, aquela quantidade de pessoas que moram e a quantidade de pessoas que moram hoje em ocupações e favelas na cidade não vão ter solução nunca? Como é que vai solucionar isso? Beleza. Vamos para frente então.